Bom, nós já estudamos então sobre as propriedades dos flex containers, tá? Agora nós vamos aprender como utilizar as propriedades dos flex que são os filhos aqui do container, beleza? Nós temos aqui um section com a classe container e temos aqui 6 articles, né? Eu vou deixar apenas 4 e cada article tem a classe item e article com o número correspondente, né? Article 1, 2, 3 e 4, beleza? Tranquilo. Então, olha só, nós temos aqui 4 itens, né? Então, a primeira propriedade que nós vamos aprender é o order. Então, vou fazer o seguinte, ponto article 1, 2, 3 e 4. Então, como o próprio nome já diz, a propriedade order serve para a gente alterar a ordem dos itens. Então, o article 1, eu quero que fique na posição 3. O 2 na posição 1. O 3 na posição 2. E o 4 eu vou manter aqui na posição 4. Então, vamos ver se isso está funcionando. Atualizando, olha só. O article 2 aqui na posição 1. O 3 na posição 2. E o 1 na posição 3. Então, essa propriedade é muito simples de trabalhar, né? Muito fácil de entender também. Bom, nós temos também o align self, que serve para a gente definir o alinhamento de um único item, beleza? Então, vou fazer o seguinte, vou diminuir aqui a largura, vou colocar 30 pixels, e aqui no align content, eu vou colocar um flex start, tá? Vou definir uma altura aqui também, colocar 30 pixels. Ok, então como eu falei, o align self serve para definir o alinhamento individual do item, tá? Então, se no article 2 eu colocar um align self e colocar aqui center, olha o que vai acontecer. Ele fez um alinhamento vertical no centro. Então, preste atenção numa coisa. Quando a gente está utilizando um flex direction row, ele vai fazer um alinhamento vertical, tá? Agora, se o flex direction tiver em column, ele vai fazer um alinhamento individual, só que horizontal. Então, além do align self center, nós temos o flex start, nós temos o flex end, nós temos o baseline, que a gente não vai conseguir visualizar muito bem por conta do conteúdo, e nós temos também o strat. Beleza? Ok. E o valor padrão dele é o alto, que vai respeitar o que for definido pelo o align items no container, beleza? Bom, nós vamos estudar agora sobre algumas funções mais específicas que eu considero mais importante, então que você tenha mais atenção, tá? Então, a primeira propriedade é o seguinte, é a flex grow, certo? O valor padrão dela é 0, beleza? Então, nós aplicamos aqui um flex grow na classe item, ou seja, em todos os itens, porque todos os articles têm essa classe item, tá? Nós temos aqui 4 articles, certo? Beleza. Então, o valor padrão dele é 0. Se a gente colocar 1, o que a gente está fazendo? Nós estamos dizendo que todos os itens têm a mesma largura, certo? Então, o flex grow está relacionado com a largura desses itens, certo? Então, eu posso tirar aqui a largura, posso tirar aqui esse width, e eu acabei de dizer que todos os meus itens têm um flex grow 1, certo? Mas eu posso fazer o seguinte, eu vou tirar esses orders, a gente já viu como é que faz, né? A gente já viu como é que funciona. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o article 1 vai ter um flex grow igual a 3. Então, eu acabei de dizer que o article 1 vai tentar ocupar 3 vezes mais o espaço extra do que os outros itens, certo? Olha só, se a gente aumentar aqui o tamanho de tela, dá para a gente perceber bem isso. Todos os outros artigos estão com flex grow 1, mas o article 1 está com flex grow 3. Então, ele vai tentar ocupar
3 vezes mais o espaço extra, certo? Então, olha só. Então, vou colocar um 2 aqui. Perceba que ele vai ficar menor. Mas, mesmo assim, a gente pode observar, ele tentou ocupar o espaço extra 2 vezes mais do que os outros itens, certo? Então, para ficar melhor, eu vou fazer o seguinte. Vou tirar aqui 2 articles, vou deixar apenas 2, tá? Se a gente atualizar agora o navegador, olha só. Perceba que o article 1 ocupou um espaço extra 2 vezes maior do que o article 2. Se a gente colocar aqui um FlexGrow 3, olha só, ficou um espaço bem maior. Então, olha assim. Então, se você tiver um pouco de dificuldade em entender essa lógica, comece a pensar no conceito de colunas, tá? Então, como eu defini um FlexGrow 1 aqui no article 2 e um FlexGrow 3 no article 1, pense que nós temos aqui uma largura de 3 colunas e no article 2 apenas uma coluna, tá? Talvez assim você consiga assimilar melhor, beleza? Bom, nós temos também o FlexBasis, que vai definir a largura inicial de cada item, tá? Então, olha só, eu vou adicionar novamente aqui o article 3 e 4, certo? Beleza. E olha só, nós definimos aqui um FlexGrow 1, certo? Então, todos os itens vão tentar ficar do mesmo tamanho, tá? Então, eu vou colocar aqui um 0. Se a gente atualizar, deixa eu só corrigir aqui as classes. Aqui é article 4. 1, 2, 3, 4. Beleza. Se a gente atualizar, olha só. Nós temos aí o article 1 com FlexGrow 3, né, ocupando 3 vezes mais o espaço aqui disponível. E nós temos os outros itens, que estão com FlexGrow 0, tá? Então, se a gente definir aqui um FlexBasis de 20 pixels, eles terão essa largura. Essa largura vai ser a largura inicial desses itens, beleza? Então, basicamente, é assim que funciona o FlexBasis. Bom, e a próxima propriedade é o FlexStrength, que está relacionado com a capacidade de redução do item, tá? Então, olha só. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou deixar o FlexGrow 1, tá? Vou adicionar agora o FlexStrength. Vou colocar 1 também. E vou deixar o FlexBasis de 20 pixels. Vou tirar esse FlexGrow aqui. Então, tudo certo. Se a gente atualizar, tudo tranquilo, né? Então, olha só. Aqui no article 1, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um FlexStrength igual strength e o valor 3. A gente não conseguiu visualizar aqui, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou alterar aqui o FlexBasis. Vou colocar 300 pixels, tá? E aqui no FlexWrap, eu vou voltar para o padrão, né? Que é o NoWrap. Beleza? Atualizando, olha só, já deu para perceber que o article 1 já diminuiu de tamanho, tá? Se a gente esticar aqui a tela e for diminuindo, perceba que ele assume um tamanho 3 vezes menor do que os demais, certo? Então, é assim que funciona essa propriedade. Então, para finalizar, só ficou faltando a propriedade Flex, que nada mais é do que a forma resumida de escrevermos essas 3 propriedades, certo? Então, a Flex, o primeiro valor é o do FlexGrow, o segundo do FlexStrength e o terceiro do FlexBasis. Tranquilo? Bom, novamente eu repito, né? Eu sei que é um pouco complicado memorizar todas essas propriedades, o que elas fazem, mas a partir da próxima aula nós vamos começar um projeto prático e eu tenho certeza que vocês vão entender melhor, tá? A única coisa que eu peço a vocês é disciplina em relação a fazer esses códigos que nós fizemos nessas aulas, tanto na segunda aula como agora na terceira, tá? Para que você
tenha mais familiaridade com as propriedades e os valores, beleza? Forte abraço, até a próxima aula.